Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do projeto Curso Básico de Física para Iniciantes. Na aula de hoje nós temos como objetivo da aprendizagem resolver exercícios sobre aplicações das leis de Newton. Então se prepara aí e vamos embora para mais uma aula. Vamos agora resolver mais uma questão sobre aplicações da segunda lei de Newton. A questão diz o seguinte: no arranjo experimental da figura abaixo, os corpos A, B e C têm respectivamente massas iguais a MA igual a 5 kg, MB igual a 2 kg e MC igual a 3 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Os fios são inextensíveis e de inércia desprezível. Não há atrito entre os fios e as polias. O plano horizontal é perfeitamente liso. Determine, letra A aceleração do sistema de corpos, letra B, as trações nos fios. Então vamos embora, turma, resolver esta questão extremamente interessante sobre aplicações da segunda lei de Newton. E qual a primeira coisa que a gente deve fazer para resolver esta questão, professor? Perceba que o problema deu a massa dos 3 blocos. E ainda pede para você considerar que a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vale ressaltar que ele diz que os fios são inextensíveis. Consequentemente, isso quer dizer que uma força que você aplicar em uma parte do fio, ela será transmitida igualmente para todos os pontos deste fio, já que eles são inextensíveis. E ele fala que a massa do fio é de inércia desprezível, ou seja, a massa do fio você vai desconsiderar, tem uma massa desprezível. Continuando, a questão fala que não há atrito entre os fios e as polias e que o plano horizontal é perfeitamente liso, então não precisa nos preocuparmos com força de atrito. E ele pede para determinar a aceleração do sistema. Queremos calcular quanto vale a aceleração para esses 3 blocos e também os valores das trações. Temos aqui, turma, 2 trações que precisam ser determinadas. A tração nesse fio da esquerda e a tração para este fio da direita, tá certo? Então temos 2 fios diferentes e precisamos calcular a tração em cada um desses fios. Pessoal, qual a primeira coisa que nós devemos considerar para resolver um problema de aplicação da segunda lei de Newton? A primeira coisa é você identificar todas as forças que estão atuando neste seu sistema. Consequentemente, conseguir também identificar o sentido da aceleração. Então vamos começar a brincadeira identificando as forças que atuam em cada um desses blocos. Olhando para o bloco A, quais são as forças atuando no bloco A? Professor, como ele deu a massa do bloco A, então nós vamos ter a força peso. E a força peso a gente representa por um vetor que sempre vai apontar para o centro da Terra. Vamos supor que a Terra está logo abaixo desse sistema. Consequentemente, a força peso do bloco A vai apontar na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Vamos chamar o peso do bloco A simplesmente de PA. Temos ainda uma outra força que vai surgir devido a esse fio que está sendo tracionado. Então aqui nós vamos ter uma força de tração, justamente porque o bloco A está suspenso por meio deste fio. E esta força de tração, ela vai estar nesta direção e nesse sentido, ó, saindo do bloco A ao longo do fio, na direção do fio e saindo do bloco A. Então aqui nós temos a tração neste fio da direita, que eu vou chamar de tração T de AB. Percebam que nós temos apenas essas 2 forças aplicadas sobre o bloco A. Não existe atrito, já que esse bloco está suspenso, e também não tem força normal, uma vez que este bloco A ele não tem contato com nenhuma superfície. Então, uma vez identificado as forças que atuam no bloco A, vamos agora identificar as forças que estão atuando no bloco B. O bloco B ele encontra-se nesta mesa horizontal, perfeitamente lisa, então não vamos considerar atrito, já que a mesa é perfeitamente lisa. Porém, nós teremos para o bloco B algumas forças interessantes aqui. Ó. Veja só,
Temos o peso do bloco B, que a gente considera na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Vamos chamar esse peso do bloco B simplesmente de PB, apontando para o centro da Terra. Devido ao contato do bloco B com a superfície, com a mesa, nós também vamos ter a força normal. Então temos aqui a força normal, que a gente sempre representa por um vetorzinho saindo da superfície e perpendicular à superfície. Vamos chamar essa força normal simplesmente de NB. Além dessas duas forças, quais são as outras que a gente tem aplicadas no bloco B? Temos aqui, ainda no bloco B, essa tração, considerando aqui esse fio da direita, que eu vou chamar tração T de BA, pois esse fio está conectando o bloco B com o bloco A. Lembrando que, como nós temos o mesmo fio conectando o bloco B com o bloco A e, consequentemente, o bloco A com o bloco B, nós já podemos afirmar diretamente que, como esse fio ele é inextensível, a intensidade desta tração, T de BA, é exatamente igual à intensidade da tração T de AB. Então, essas trações, elas possuem a mesma intensidade, já que o fio ele é inextensível, beleza? Não se esqueça disso. Dizer que o fio é inextensível significa que, uma vez que ele é tracionado, esta força ela vai se distribuir igualmente para todos os pontos do fio. Beleza, professor, só que no bloco B existe uma outra força devido ao fio da esquerda. Então aqui nós teremos uma outra tração, que nós vamos chamar esta tração de tração T de BC, já que este fio agora está conectando o bloco B com o bloco C. Ao todo, nós temos que sobre o bloco B existem 4 forças. As duas trações para esses dois fios diferentes e a força normal e a força peso. Beleza, agora vamos para o próximo bloco, que é o bloco C. Para o bloco C, como ele está suspenso, vai ser um raciocínio análogo ao bloco A. Nós vamos ter o peso do bloco C, já que este bloco C possui uma massa, a força peso ela sempre aponta para o centro da Terra, e temos aqui a força de tração, devido a esse fio que está sendo tracionado, já que o bloco ele está suspenso. Temos aqui a tração que vai conectar o bloco C com o bloco B. Vale lembrar que, como nós temos um único fio conectando o bloco C com o bloco B, e consequentemente o bloco B com o bloco C, nós podemos afirmar que a intensidade da tração T de CB é exatamente igual à intensidade da tração T de BC. Guarda essa informação, que ela é extremamente útil, já que este fio ele é inextensível. Então, uma vez identificado as forças que atuam em cada um dos blocos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar o sentido da aceleração desse sistema, já que identificar o sentido da aceleração será de fundamental importância para depois nós aplicarmos a segunda lei de Newton. Uma vez que no sistema não existe atrito, basta você olhar, já que você tem dois blocos suspensos, aquele que tem maior massa é o que vai determinar o sentido da aceleração. O bloco A ele tem uma massa maior do que o bloco C, consequentemente, esse bloco A ele vai puxar o bloco B, que por sua vez está conectado ao bloco C, que vai puxar o bloco C. Veja que para esse sistema, esse bloco A ele vai descer. Então, para este bloco A, a aceleração está nesse sentido aqui, sentido vertical, de cima para baixo. Então, o bloco A ele vai descer. Como ele está conectado ao bloco B por um fio, ele vai puxar esse bloco B na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita, que por sua vez, como o bloco B está conectado ao bloco C por um fio, este bloco B vai puxar o bloco C para cima. Então esse bloco C ele vai se movimentar na direção vertical, de baixo para cima. Então acabamos de encontrar o sentido do movimento para esse sistema. Veja que foi simples, uma vez que, como não há atrito entre o bloco B e a mesa e a superfície horizontal, então quem vai determinar a aceleração é exatamente aquele bloco que está suspenso, que tem a maior massa. Beleza? E agora, professor, agora nós podemos pegar cada um desses blocos e aplicar a segunda lei de Newton, separadamente para cada um dos blocos. É isso que nós vamos fazer. Vamos começar a brincadeira trabalhando com o bloco A. Para o bloco A, nós temos que as forças que estão atuando no bloco A é o peso de A e a tração T de AB.
temos aqui o peso do bloco A e a tração T de AB. Lembrando que para o bloco A, o sentido da aceleração é de cima para baixo. Então está aqui o sentido da aceleração. Para o bloco A, basta nós analisarmos a segunda lei de Newton na direção vertical, uma vez que não existem forças aplicadas na direção X. Então você pode aplicar aqui a segunda lei de Newton para este bloco A na direção vertical. Então força resultante na direção vertical, que eu vou chamar apenas de FR, é igual à massa do bloco A multiplicado pela aceleração. Essa aceleração seria a aceleração na vertical, que nós estamos chamando simplesmente de A. Substituindo aqui, quem seria a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças. Mas lembrem-se, na hora de somar forças, você tem que identificar o sentido da aceleração. Aquelas forças que apontam no mesmo sentido da aceleração receberão um sinal positivo, e as forças que apontam contrário à aceleração receberão um sinal negativo. Desta forma, o peso de A está apontando no mesmo sentido da aceleração, então nós consideramos com sinal positivo. Enquanto que a tração T de AB, como aponta no sentido contrário à aceleração, terá um sinal negativo. E isso daqui vai ser igual à massa do bloco A multiplicado pela aceleração. Vamos substituir o que nós já temos, o que foi dado na questão. Na questão, ele fornece a massa do bloco A. Ele diz que a massa do bloco A vale 5 kg. Então, vamos guardar aqui, a massa de A vale 5 kg. Se a gente tem a massa de A, nós podemos determinar o peso do bloco A. Como é que a gente determina o peso do bloco A? Lembre-se que a fórmula do peso é o produto da massa pela gravidade. Então, substituindo aqui, nós teremos que o peso do bloco A vai ser a massa do bloco A, que vale 5, multiplicado pela gravidade, que a questão pede para você considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar 5 multiplicado por 10. E 5 vezes 10 é igual a 50. 50 o quê, professor? 50 newtons, já que o que você está calculando é exatamente uma força. O peso é uma força. Beleza, sabemos quanto vale o peso do bloco A. Então, basta você substituir na sua equação. O peso do bloco A vale 50 newtons, menos a tração TAB, que nós queremos determinar nesta questão. Isso vai ser igual à massa do bloco A, que vale 5, vezes a aceleração, que também nós queremos determinar nesta questão. Então, guarda esta equação que você obteve a partir da aplicação da segunda lei de Newton para o bloco A. Eu vou chamar esta equação de equação 1. Vamos repetir todo este procedimento, só que agora para o bloco B. Veja que o bloco B ele está na superfície horizontal. E as forças que estão atuando no bloco B seria a normal NB, o peso de B e as duas trações. Então vamos identificar aqui, a normal NB, temos ainda o peso de B e as duas trações. A tração que vai do bloco B até o bloco A e a tração que vai do bloco B até o bloco C. Beleza. Agora tem que lembrar de identificar o sentido da aceleração. Para o bloco B, nós já identificamos que a aceleração está apontando na direção horizontal, da esquerda para a direita. Então, anota essa informação, que ela é extremamente útil. Para o bloco B, o sentido da aceleração é esse daqui. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para este bloco B. Segunda lei de Newton, aplicado para o bloco B, vai ficar. Como no bloco B nós temos forças tanto na direção X quanto na direção Y, então vamos aplicar segunda lei de Newton para a direção horizontal e para a direção vertical. Olhando para a direção X, quais são as forças que estão aplicadas no bloco B na direção horizontal? Temos as duas trações. Aplicando a segunda lei de Newton para a direção X, vai ficar força resultante na direção X é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante é a soma de todas as forças. Neste caso, na direção X, nós temos duas forças. A tração T de BA, que por sua vez vai ser positivo, já que aponta no mesmo sentido da aceleração. E temos ainda a tração T de BC, que por sua vez vai ser negativo, já que aponta contrário à aceleração.
Então teremos T de BA positivo menos T de BC negativo. Como temos apenas essas duas forças, vamos agora igualar a massa do bloco B, que foi dado no problema. Quanto equivale a massa do bloco B? Vale 2 kg. 2 que multiplica a aceleração, que é algo que nós queremos determinar. Atenção com um detalhe, turma. Veja que, como esses três blocos eles estão conectados, presos por um fio, a aceleração que o bloco A vai ter tem magnitude igual à aceleração do bloco B, que por sua vez tem a mesma aceleração em termos de módulo para o bloco C. O que está mudando é apenas a direção, se a gente olhar vetorialmente falando. Mas a intensidade da aceleração para os três blocos será a mesma aceleração em termos de módulo, já que esses três blocos estão conectados através deste fio. Beleza? Então vamos lá, turma. Veja que, ao aplicarmos a segunda lei de Newton para a direção X para este bloco B, nós obtivemos esta equação, que eu vou chamar de equação 2, tá certo? Vamos chamar esta equação de 2, vou guardar ela aqui, até porque nós não conhecemos a tração T de BA e nem conhecemos a tração T de BC, muito menos o valor da aceleração. Vamos aplicar agora a segunda lei de Newton, só que para a direção vertical. Para a direção vertical, nós teremos força resultante na direção Y é igual à massa do bloco B vezes a aceleração na direção Y. Professor, mas esse bloco B, ele não possui movimento na direção Y. Exatamente. Se não possui movimento na direção Y, é porque esta aceleração é igual a zero. E se esta aceleração é igual a zero, a força resultante na direção Y é exatamente nula. Se é nula, o que é que significa fisicamente falando? Significa que na direção Y as forças estão em equilíbrio. Se estão em equilíbrio, esta normal ela é exatamente igual à força-peso. É por isso que o bloco B ele nem sobe nem desce, justamente porque a intensidade da força normal é exatamente igual à intensidade da força-peso, já que essas duas forças estão em equilíbrio, beleza? Você pode escrever isso daqui, ó, que o peso do bloco B é exatamente igual à normal do bloco B. Esta informação ela seria extremamente útil se no problema você estivesse considerando o atrito. Então, uma maneira de calcular o atrito, a gente sabe que é através da fórmula μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Nesse caso, a normal para o bloco B é exatamente igual ao peso do bloco B, beleza? Só que para esta questão, esta informação, que eu vou chamar de equação 3, ela não será útil, tá certo? Já que nós estamos desprezando o atrito entre o bloco B e a superfície horizontal. Vamos agora, turma, aplicar a segunda lei de Newton para este bloco C. Lembrando que o bloco C só possui forças na direção vertical. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton para esta direção vertical, que seria força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu não vou colocar FRY, por quê? Porque como só estamos trabalhando aqui para o bloco C na direção vertical, já fica subtendido que seria esta direção vertical, beleza? Mas quem seria essa força resultante? É a soma de todas as forças que estão aplicadas no bloco C, na direção Y. Lembrando que as forças que apontam no mesmo sentido da aceleração receberão um sinal positivo e as forças que apontam contrário à aceleração receberão um sinal negativo. Desta maneira, teremos T de CB positivo e o peso do bloco C negativo. Isso vai ser igual à massa do bloco C vezes a aceleração. Lembre-se que o peso do bloco C ele pode ser determinado através da seguinte fórmula. Quem é o peso do bloco C? É a massa do bloco C vezes a gravidade. Lembrando que a massa do bloco C foi dado na questão. A questão informa que a massa do bloco C vale 3 kg e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo, nós encontramos o peso do bloco C, 3 vezes 10. E 3 vezes 10 é exatamente igual a 30 newtons. Então, substituindo o peso do bloco C nesta equação, nós vamos obter o seguinte. Tração T de CB nós não conhecemos, então repete, menos o peso do bloco C, que vale 30 newtons, igual a massa do bloco C, que vale 3 kg, vezes a aceleração, que nós não conhecemos, então você repete.
Então, obtivemos aqui uma outra equação que nós vamos chamar simplesmente de equação 4. Beleza, turma? E agora, professor? Bom, agora, uma vez que você já aplicou a segunda lei de Newton para cada um dos blocos, vamos fazer um resuminho. Quem foi a nossa primeira equação? Para o bloco A, nós obtivemos essa primeira equação aqui, ó, 50 menos t de AB é igual a 5A. Já para o segundo bloco, nós obtivemos essas duas equações, só que nós vamos pegar apenas a segunda equação, que é o que vai nos ser útil, tá certo? Para a resolução deste exercício. E a segunda equação nos diz que t de BA menos t de BC é igual a 2 vezes a aceleração. E por fim, a terceira equação que nós obtivemos, analisando o bloco C, foi t de CB menos 30 é igual a 3 vezes a aceleração. Então veja que ao aplicarmos a segunda lei de Newton para cada um dos blocos, nós obtivemos basicamente estas três equações. E como é que a gente resolve, professor? Nós temos aqui, turma, um conjunto de equações, que na verdade são 3 equações, com quantas incógnitas, quantas variáveis? Nós temos a aceleração como sendo uma das variáveis, nós temos a tração T de CB, lembre-se que T de CB tem a mesma intensidade de T de BC. Então, vamos contabilizar como uma única variável. E, por fim, temos T de BA, que, por sua vez, tem a mesma intensidade de T de AB. Ao todo, nós temos 3 equações e 3 variáveis. Dessa forma, isso configura um sistema possível e determinado, que pode ser resolvido de diversas maneiras. Uma das maneiras bem simples de você resolver um sistema de equação é através do método da soma. Quando é que a gente utiliza o método da soma? É quando você identifica termos nessas equações que podem ser anulados quando você somar uma equação com outra. Então aqui nós vamos somar essas 3 equações, uma vez que dá para a gente anular alguns termos. E quais são os termos que eu consigo anular, professor? Se eu somar as 3 equações. A gente percebe que, como a tração T de CB é exatamente igual à tração T de BC, já que é um único fio, você percebe que ao somarmos este lado esquerdo, essas duas quantidades elas serão anuladas. Da mesma maneira, como a tração T de BA é exatamente igual à tração T de AB em termos de intensidade, então, ao somarmos estas equações, o lado esquerdo, essas duas quantidades também serão anuladas, já que elas têm sinais diferentes, tá certo? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 50 menos 30, e isso vai ser igual. Aí do lado direito, ou seja, no segundo membro, você vai somar 5A mais 2A mais 3A. E quanto é 5A mais 2A mais 3A? Como eles têm a mesma parte literal, é como se você estivesse colocando esta aceleração em evidência e somando simplesmente os coeficientes. Dessa forma vai ficar 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. Vai ficar 10, que multiplica a aceleração. Do lado esquerdo, 50 menos 30 é igual a 20. Isolando a aceleração, pega esse 10 que está multiplicando e passa para o outro lado com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 10. Isso é igual à aceleração. Quanto é que é 20 dividido por 10, turma? 20 dividido por 10 vai dar igual a 2. Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração desse sistema. Beleza? Exatamente o que nós queríamos determinar na letra A dessa questão. O valor da aceleração do sistema de corpos. E na letra B, ele pede para calcular as trações nos fios. Então, basta você calcular a tração T de BA e a tração T de BC, que já estão representando, respectivamente, a tração do fio da direita e a tração do fio da esquerda. Para fazermos isso, basta você voltar aqui no seu sistema de equações e escolher equações que permitam você determinar o valor das trações. Se você olhar esta terceira equação, você tem T de CB menos 30 igual a 3A.
Uma vez que já foi determinada a aceleração, você pode substituir esta aceleração nesta terceira equação, que vai ser possível determinar a tração T de CB. Vamos fazer isso juntos. Veja que a terceira equação informa que a tração T de CB menos 30 será igual a 3 vezes a aceleração. Mas lembre-se que a aceleração já foi determinada. Então, T de CB menos 30 é igual a 3 vezes a aceleração, que foi calculada anteriormente, que vale 2. 3 vezes 2. Portanto, T de CB menos 30, quanto é 3 vezes 2? 6. Agora, vamos passar esse 30 que está negativo para o outro lado da igualdade. Ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Isolando o T de CB, repete o que já está do outro lado, que é o 6, e o 30 que era negativo, ao passar para o outro lado da igualdade, ele vai com a operação inversa. Se ele era negativo, ele vai positivo. Por fim, a tração T de CB, que por sua vez é igual à tração T de BC, já que é o mesmo fio, é um fio inextensível, então a intensidade dessas trações são iguais. Isso é igual a 6 mais 30, 36. Como a tração é uma força, a unidade para força é o newtons. Então a tração neste fio que conecta o bloco C com o bloco B é 36 newtons, que era exatamente o que a gente está querendo determinar na letra B. Além da tração desse fio da esquerda, T de BC ou T de CB, ele pede para calcular também a tração do fio da direita. Vamos calcular essa tração T de AB, desse fio da direita. Para isso, basta você agora trabalhar com a primeira equação. 50 menos T de AB igual a 5A. Já que nós já conhecemos o valor da aceleração, substituir a aceleração nesta primeira equação, que você obtém a outra tração, que é a tração T de AB. Vamos jogar isso no próximo slide. 50 menos T de AB é igual a 5 vezes a aceleração. Já sabemos quanto vale a aceleração, então ficará 50 menos T de AB é igual a 5 vezes 2, já que a aceleração foi calculada na letra A e vale 2. 50 menos T de AB, quanto é 5 vezes 2? 10. E agora, professor, agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Isola a tração T de AB, eu vou passar a tração para o outro lado e vou trazer o 10 para o lado esquerdo. Ao fazermos isso, lembre-se que ao passar um termo de um membro para o outro da igualdade, ele sempre vai com operação inversa. Então, repete o 50 que está no primeiro membro. Esse 10 que era positivo, ao passar para o primeiro membro, ele vem com sinal trocado. Enquanto que a tração que era negativa, ao passar para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. T de AB. Então, quem vai ser T de AB? 50 menos 10. 50 menos 10 é igual a 40. Dessa forma, determinamos a tração T de AB. A tração no fio da direita, T de AB, que por sua vez tem a mesma intensidade da tração T de BA, é igual a 40 newtons. E dessa forma nós concluímos esta nossa questão de hoje, cujo objetivo era, na letra A, determinar o valor da aceleração e na letra B, determinar o valor das trações em cada um dos fios. Com isso, turma, quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta nossa aula até o finalzinho. Dizer que quaisquer dúvidas vocês podem deixar nos comentários, que eu estarei prontamente respondendo todas as perguntas. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para acompanhar todas as novidades deste projeto Física para Iniciantes. Dessa forma, muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.